Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula do curso de crase, aula de número 4. Nós estamos em análise sintática 4. Hoje veremos a crase com as locuções. Antes, é claro, aquele pedido para você que ainda não se inscreveu no curso. Tá aproveitando as aulas do canal e ainda não se inscreveu? Eu vou pedir para você me fazer a gentileza de se inscrever. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto está te ajudando. Se você já está inscrito e quer continuar ajudando o canal também, é só curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo. Ajuda também imensamente. E eu só tenho a agradecer. Pois bem, pessoal, o que diz a regra em relação à crase com as locuções? A regra diz o seguinte: emprega-se a crase nas locuções femininas. E aí, né, pessoal, nós passamos o curso inteiro de classes gramaticais falando em locução. O que é uma locução na língua portuguesa? Conjunto de duas palavras ou mais que equivale a uma classe de palavras. Claro que a crase vai acontecer com as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, e quando elas forem femininas, porque existem as masculinas, mas é fácil identificar quando é feminina, né? Por exemplo, à noite é uma locução adverbial, né? As duas palavras ali dão ideia de tempo, né? Ao anoitecer, digamos assim, saía para relaxar. No caso da locução prepositiva, tem uma espera de, que também, né, funciona como se fosse, digamos assim, uma preposição, tá? Locução conjuntiva, à medida que, funciona como se fosse uma conjunção, ó, à medida que exercitava, ficava mais esbelta, digamos assim, né? Então, a crase, ela vai se dar com as locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas femininas. Eu acho que o grande problema não é tanto saber quais são essas locuções. Nós fizemos, né, lá o curso de advérbio, onde vimos as locuções as adverbiais, o curso de preposição, onde vimos as locuções prepositivas, e o curso de conjunção, onde vimos também a locução conjuntiva. Eu acho que a grande dificuldade do aluno aqui é bem a questão semântica mesmo, né? Por quê? Porque existe a noite com crase e a noite sem crase. Existe a espera com crase e a espera sem crase. A medida com crase e a medida sem a crase. Isso aqui, pessoal, pode atrapalhar, porque tem muito a ver com interpretação de textos, e os concursos, eles adoram interpretação de textos, tá? De onde que vem a crase nesse caso aqui, no caso da locução? Eu tenho duas estruturas aqui, vocês podem observar que foneticamente elas são iguais, né? Na primeira, eu tenho a tarde, eu coloquei o A em vermelho, e a palavra tarde. Aqui também eu tenho a palavra tarde, e aqui eu coloquei o A em roxo, já com o acento. Essas duas estruturas, por causa desse acento grave, no caso da crase ali, tá? Essas duas estruturas, elas se diferem em questão de sentido com certeza, tá? Dizer que os trabalhadores passavam a tarde no trabalho significa dizer que este A é um artigo e tarde é um substantivo. Nós vimos que os substantivos, eles vêm precedidos de artigo. Então aqui eu tenho o artigo e o nome tarde, o nome que se dá para o período, que vai do meio-dia às 18 da tarde, né? Enfim, é o nome desse período, o nome daquela parte do dia, a tarde, tá? Então, o sentido que eu tenho aqui, os trabalhadores passavam a tarde no trabalho, a tarde inteira, digamos assim, né? Aqui embaixo, por causa daquela crase, eu já tenho outro sentido. Os trabalhadores passavam a tarde no trabalho. Tá, professor, mas se aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho um substantivo, é o nome da tarde, aqui eu também tenho um substantivo, sim. E aí é que começa o problema. Por quê? Se eu tenho um substantivo aqui, o que é aquele A com crase ali? O que vocês acham que é? É artigo? Sim, por incrível que pareça. Ele também pode ser um artigo. Por quê? Porque eu tenho um substantivo aqui, tarde. Porém, pessoal, esse A é, além de um artigo, também uma preposição. É como se eu tivesse aqui uma preposição mais um artigo, formando um novo, todo, inteiro semântico. A tarde significa durante a tarde, digamos assim, né? Naquele período, naquele momento. E dá uma ideia de tempo. Eu tenho aqui uma locução adverbial feminina, né? E aí ela vai levar a crase. E as locuções, elas são iniciadas por preposição, mas eu não posso dizer que é só uma preposição, porque tarde é um substantivo. Então,
o que que acontece? Quando eu coloco aquele acento grave ali, eu estou querendo dizer que aqui, além de ter um artigo, porque está antes do substantivo, também tem uma preposição para marcar a locução adverbial feminina à tarde, que significa ao entardecer, digamos assim, ó, os trabalhadores passavam à tarde no trabalho. Eles trabalham de manhã, mas de tarde eles estavam de passagem, eles passavam a tarde por ali e iam embora, ao contrário dessa aqui, né, que os trabalhadores passavam a tarde no trabalho, eles passavam trabalhando, eles trabalham a tarde aqui. Enfim, pausem, prestem bastante atenção, né, que eu tenho aqui sentidos diferentes. Aqui eu tenho uma locução, e é por isso que tem crase, e aqui eu não tenho uma locução, eu tenho um artigo mais um substantivo. Ah, professor, tem um artigo aqui, de certa forma sim, mas prestem atenção que a preposição que está ali também, embutida, né, ela não vem aí da regência de verbo ou de nome. Como eu falei na aula passada, a partir de agora a gente vai estudar outros tipos, outras situações de crase, digamos assim. Mas é importante vocês saberem que se eu coloco acento, já modifica totalmente o sentido. Você sabe que os concursos, né, eles adoram trabalhar com interpretação de texto, questão semântica, de sentido aí. Então é daqui que vem essa crase na locução, seja ela prepositiva, conjuntiva, adverbial, né? Então, eu acho que já ficou de bom tamanho. Percebo que aqui eu tenho outra questão semântica também. Chegou a noite sem crase não é a mesma coisa que dizer que chegou a noite com crase. Aqui eu tenho um artigo e um substantivo, de modo que isso aqui é sujeito disso aqui. A noite chegou, né? No sentido figurado, que a noite não chega, mas eu estou dizendo que a noite chegou, né? E aqui, chegou a noite, eu tenho um sujeito aqui. Ele chegou à noite. Ele chegou quando? Ao anoitecer. Aí dá a ideia de tempo isso aqui. Aqui é artigo mais substantivo. O nome do período que se dá para aquele horário que vai das 18 até meia-noite, né? À noite, tá? Isso que eu gostaria que vocês entendessem, essa diferença aí, né, de sentido. E aqui é a mesma coisa. As sextas-feiras são tumultuadas aqui. As artigos, sexta-feira aqui é o nome do dia da semana. Às sextas-feiras eu saio mais cedo. Todas as sextas-feiras, dá uma ideia de tempo aqui, né? Eu saio mais cedo. Tá? Então, percebam que com crase e sem crase tem toda uma diferença que é importante vocês perceberem. As locuções adverbiais são essas aqui, tá? As femininas, né? Porque tem as masculinas também. Ó, as que dão ideia de tempo, às vezes, à tarde e à noite. As que dão ideia de modo, à vontade, às pressas e à francesa. E as que dão ideia de lugar, à direita, à esquerda e à frente, tá? São as adverbiais. Nós vimos lá, quando estudamos as classes de palavras, e quando estávamos vendo as locuções, que a diferença entre as locuções adverbiais e as prepositivas é que as adverbiais não terminam com preposição, né? Elas começam com preposição, mas não terminam com preposição. Jamais. As adverbiais. E as prepositivas começam com preposição e terminam com preposição, que é o caso dessas aqui, a espera de, a custa de e a beira de, digamos assim, né? As conjuntivas são essas aqui, a medida que, a proporção que e a maneira que. Existem várias locuções prepositivas femininas e várias locuções adverbiais femininas, mas as conjuntivas são só essas aqui, tá? Isso aqui é uma notícia boa para vocês, dá para decorar. Não é para decorar, é para entender, né? A medida que, a proporção que, a maneira que. Mas são só essas três locuções conjuntivas que vão levar crase, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês peguem essa questão realmente semântica aqui, tá? Ó, à vontade à noite a francesa com crase, à vontade à noite a francesa sem crase. O sentido na fala é o mesmo, mas na escrita vai fazer toda a diferença. À vontade com crase dá uma ideia de modo. Ele estava à vontade. Como é que ele estava? Ele estava à vontade. Agora, à vontade sem a crase já é artigo mais substantivo. É o nome que se dá para o sentimento, substantivo abstrato, né? À noite com crase dá a ideia de tempo. Ele chegou à noite, ao anoitecer, né? No período da noite. À noite sem crase é o artigo mais o substantivo, o nome do período também, né? A francesa com crase dá uma ideia de modo. Saiu a francesa, né? Agora, a francesa sem a crase já é o nome da pessoa do sexo feminino que nasceu na França, a francesa, né? É um adjetivo pátrio já, digamos assim, tá? Então faz toda a diferença com crase e sem crase. Aqui, palavras soltas e aqui dentro de um contexto. Nós temos aqui orações. Comprou à vista, pagou a prestação. A crase faz toda a diferença. Aqui eu tenho o artigo e o substantivo. O que é comprou à vista sem a preposição, sem a crase?
Eu fui lá no banco de olhos e comprei olho. Comprou à vista, como vista no sentido de olho. Agora comprou à vista, aqui eu já tenho uma ideia de modo. Como é que ele comprou? Ele comprou à vista, ele não comprou a prestação. Ele comprou à vista, pagou no ato. Agora, pagou a prestação, ele foi lá na boca do caixa e pagou uma prestação que ele estava devendo, né? E aqui pagou a prestação com crase, já dá ideia de modo. Ele não pagou à vista, ele pagou em várias partes, digamos assim, né? Então, tem toda uma diferença aí, né, de colocar a crase e não colocar. Quando eu coloco, é uma locução, né? Eu coloquei ali, já é uma locução. E aí eu tenho uma preposição com um artigo aqui, digamos assim. Quando eu não coloco, eu tenho um artigo e um substantivo, tá? Aqui é importante falar para vocês porque a gente explicar a crase vai acontecer antes de palavra feminina, não existe crase antes de palavra masculina. Pode acontecer esse caso aqui, ó, Maria vestia-se a Luís XV. A expressão a moda de, ela está implícita aqui, então essa crase está correta. Vestia-se a moda Luís XV, digamos assim, né? Então essa expressão pode estar implícita antes de uma palavra masculina e aí terá crase sim. Um outro problema, né, que acontece muito, e esse aqui é bem atual, é que as locuções prepositivas, adverbiais, conjuntivas, as locuções são expressões idiomáticas na nossa língua, digamos assim, elas surgem, né? O povo vai criando e os gramáticos vão ajustando, né, para incluí-las na língua, tá? E se vocês perceberem, na verdade, esse acento aqui, ele é mais um acento diferencial do que um acento, né, essa crase, do que uma crase que vem da regência de um verbo e de um nome. Vocês perceberam que diferencia do artigo, né, e do substantivo, a artigo mais palavra substantivo, digamos assim. Para o a, que é aquele a que faz parte da locução. Né, quase que um acento, é um acento diferencial, na verdade, né. Ele está marcando que eu tenho aqui. Nesse caso, não, né? Porque aqui eu tenho a confusão da questão da distância. Eu tenho percebido muito quando eu saio para caminhar, estude a distância. O que diz a regra? A regra diz o seguinte, eu estava à distância de 200 metros do colégio. Por que aqui tem e aqui não tem? Porque a palavra à distância, a expressão à distância, né, a locução à distância, diz que quando tiver determinada, ela vai ter crase. E quando não tiver determinada, não precisa. Aqui está determinada, distância de 200 metros. Aqui não está. Então aqui não precisaria. Ocorre que aqui não vai causar nenhuma ambiguidade, mantenha-se a distância, né? Você entende que é para a pessoa manter-se afastada, digamos assim. Agora aqui já vai causar uma ambiguidade. Eu estudo à distância, né? Se eu não colocar a crase, não está determinado. Então a princípio não deveria se colocar, né? É o que diz a regra, só quando está determinado. Mas aqui não causa ambiguidade, aqui já causa. Vocês conseguem perceber a ambiguidade? Eu estudo à distância significa que a distância é o meu objeto de estudo. Eu sou físico e estou estudando à distância, né? Então, meio que causa uma ambiguidade, com certeza. Porque se eu não coloco a crase, isso aqui fica sendo um artigo, isso aqui fica sendo o nome, né, daquele espaço que vai daqui até lá o outro lado. E aí, nesse caso, é aconselhável colocar, eu estudo à distância, eu estudo de longe, que é o que vocês estão fazendo. E eu tenho visto muito por aí, né, estude à distância, que não está determinado e com a crase. Então, dependendo, né, da situação, realmente tem que se colocar. E é uma confusão com essa palavra, as crases, as locuções vão surgindo, né, e os gramáticos vão adequando aí. Então, é um problema atual na língua portuguesa, a gramática diz que tem que colocar, né, aqui não causa ambiguidade, aqui causa ambiguidade, eu aconselho colocar, tá? Mas é um problema que, na verdade, nem tá caindo, isso aqui não é para cair em concurso, né? Quando tem essas questões divergentes, assim, nem cai em concurso, tá? Mas é mais para avisar vocês que é uma coisa que pode acontecer com as locuções femininas, tá? No caso da crase, ali, quando a gente utiliza a crase. Eu acho que é isso, pessoal. Uma aula importante, tá? Porque tem a ver com sentido e interpretação de textos, e os concursos adoram interpretação de textos. E eu vou pedir apenas para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva, isso é importante para ajudar o canal. E se já está inscrito, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais, que ajuda bastante também.